Restaurante Atlântico, que isso é essencialmente, né, uma criação que passa pela não só pela representatividade, mas pela essência do criador, né, que passa pelo poder do criador em construir algo a partir disso. E do que fazem muitas vezes de você olhar assim, cara, sério que você está colocando esse negro aí só para ter ali na tela mesmo? É porque alguém gritou, temos que botar um negro. Hold up. Let him... Hoje nós vamos comentar sobre o desabafo que o crítico PH Santos fez sobre a representatividade e uma participação no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Antes de começar, deixar sempre claro que isso não é um ataque ao PH e eu nem incentivo que alguém vá lá ofendê-lo ou algo do tipo. Ainda que eu discorde bastante do PH Santos, eu devo reconhecer que entre algumas farpas e alfinetadas, ele ao menos se dispõe a argumentar, e volta e meia ele traz até elementos interessantes para se refletir, como é o caso desse vídeo. Esse corte me surpreendeu e o cara desabafou ali e fez críticas à representatividade fake que é vendida pela indústria do entretenimento hoje, ou como ele chama, a ilusão da representatividade. Troca esse termo por lacração e ele já seria cancelado aí como nerdola, né, meu? Será que eu vou concordar com o PH Santos dessa vez? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Solta a vinheta aí, Jorgeta. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Essa participação do PH já tem algumas semanas e só agora me enviaram esse vídeo e me surpreendeu. É um corte curtinho do Inteligência Limitada e tem apenas 5 minutos e o cara quase coringou ali com Hollywood. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Taca-lhe o play. E você falou de a gente estava conversando aqui antes de um vídeo recente seu que o pessoal gostou muito. Queria que você falasse sobre esse vídeo, sobre representatividade, as artes. O que você fala nele? Eu não vi esse vídeo. Chamado A Ilusão da Representatividade, né? Eu uso um autor que pensou na década de 40, que é o... Putz, não é possível que eu vá me esquecer o nome dele. É da galera de Frankfurt, Walter Benjamin, etc. Que ele pensa sobre como a indústria se apodera da tendência a seu favor e usa dessa tendência para deixar todos os lados, o que gosta dessa tendência ou não, para brigar. Em resumo, tá? O filme da Pequena Sereia, né? Então, quando você bota ali uma atriz negra para fazer aquele filme e não tem nenhum assunto sobre negritude, o que a Disney tá fazendo é um escudo, sabendo, inclusive, que lado A e lado B brigarão. E ela vai ganhar o quê? Ela sabe disso. E ela vai ganhar o quê com isso? Marketing. De graça. De graça, entendeu? Então, esse é o grande lance dessa ilusão da representatividade. E eu não poderia concordar mais já de cara com o PH Santos. Isso é verdade e eu venho falando isso há muito tempo. Hollywood não usa essa treta apenas como marketing, mas também como uma forma de se blindar das críticas. E do ponto de vista comercial, a gente precisa reconhecer que deu muito certo até certo ponto. Até o ano passado, tinha gente chamando de racista quem não gostou de Anéis de Poder, as críticas feitas ao Elfo Negro, etc, né? E com a Pequena Sereia foi a mesma coisa. Então ainda há uma pressão social forte em defesa desse tipo de produção. Ela está diminuindo, mas ainda existe. Bora lá. Então esse é o grande lance dessa ilusão da representatividade. E tem um monte de gente que vira a secla disso. Ou seja, vira um defensor dessas empresas. Porque essas empresas colocaram pirulito na boca dessa pessoa, só que é um pirulito amargo. Porque esse pirulito não tem essência. Ele é uma ilusão. Mais um trecho aqui based demais. Será que o PH virou um nerdola? Acho que um pirulito amargo sem essência é um resumo bom para lacração, né? Continuando. A Pequena Sereia não tá discutindo ali sobre negritude ou racismo, sobre racismo. Enfim, é diferente, por exemplo, do Corra, do Jordan Peele. O filme só existe por isso, ponto. Então a gente precisa elaborar isso. Então quer dizer, você tá dizendo que não podem ter negros nos filmes? Não, ou coloca lá de maneira normal, natural, comum, ou não precisa fazer um escarcéu para que isso seja pauta. Eu achei interessante essa colocação porque eu gosto do Jordan Peele, eu gosto muito de Corra, eu acho um excelente filme. E esse é um ponto interessante porque os nerdolas não ficam enchendo o saco do Jordan Peele ou chamando seus filmes de lacração, etc. Eu acho que os filmes do Jordan Peele têm um nicho bem definido, tem um público-alvo que é mais progressista e tá tudo bem. Já virou basicamente uma assinatura do diretor e acho que as pessoas já sabem o que esperar.
Em uma sociedade saudável, nós teríamos tanto filmes como Corra quanto Nefários, mas infelizmente Hollywood só promove um tipo de filme hoje e você tá ligado qual é. Já já a gente continua, vamos ouvir aí o que disse o PH Santos, mas antes disso, um recado importante do nosso patrocinador. Mas antes da gente continuar, um recado do nosso patrocinador. A B-Way é a nova sensação do momento e vem se destacando no mercado de cursos de idiomas. O método fantástico desenvolvido pelo professor Jonas Bressan facilita o aprendizado para quem quer aprender inglês rápido e sem enrolação. Não é à toa que o curso acabou de ser premiado pela Eduz, estando entre os top mais vendidos na plataforma. O inglês se tornou fundamental hoje e pode transformar a sua vida, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Afinal, ele pode ser o diferencial no currículo na hora de disputar aquela vaga de emprego tão almejada. Eu tenho muito orgulho de ter a B-Way como parceira aqui do canal. O feedback dos inscritos que se tornaram alunos está incrível, só elogios que atestam a qualidade do curso. Isso, claro, num preço super acessível por apenas R$ 39,70. R$ 39,70 tá muito barato, galera. Então não perca tempo, clique no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e comece a falar inglês agora. Ou não precisa fazer um escarcéu para que isso seja pauta, que é o que acontece, por exemplo, com Pequena Sereia e em alguns outros casos também, quando muda o ator, a atriz. E a gente fica aqui achando que tá super representado, tá super feliz, que olha só a empresa, como ela está preocupada com a nova tendência. Não, ela só quer faturar. E eu chego à conclusão desse filme... É o bifão do Cypher, né? É o bifão do Cypher, exatamente. Eu chego à conclusão que a gente vira chaveirinho de parque de diversão, tá ligado? Chaveirinho de parque de diversão é um termo interessante. Nos Estados Unidos tem algo semelhante, chamado de tokenismo. É um termo que as pessoas usam exatamente para criticar essa representatividade fake que o PH está abordando. Inclusive, tem o Eric July, o autor do Aizen, uma HQ que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Inclusive, fica a sugestão aí para o PH, quem sabe ele não possa se interessar, já que a HQ é protagonizada por um personagem negro. E o Eric July também é negro e ele é bastante crítico a esse chamado tokenismo. O problema é que muitos que fazem essas críticas são ofendidos, cancelados, viram de extrema direita e etc, né? Adorno, o nome do... Nossa, você lembrou o Adorno. É, o Adorno, né? Indústria Cultural é o nome do livro, né? E o nome também do artigo dele com o Horkheimer, que é da Escola de Frankfurt. E a conclusão que se chega, e isso dá uma crise existencial muito grande para mim enquanto criador, crise existencial muito grande para mim. Oh, não. Quando eu li isso, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, de entender qual é a diferença essencial, por exemplo, de um Pantera Negra que passa por isso, todas as questões do filme passam por isso, chegando ao ápice de, sei lá, o cara diz assim, eu prefiro que morrer do que aconteceu o que aconteceu de ser preso, como aqueles que atravessaram o Atlântico, meus irmãos que atravessaram o Atlântico, que isso é essencialmente, né, uma criação que passa pela, não só pela representatividade, mas pela essência do criador, né, que passa pelo poder do criador em construir algo a partir disso, e do que fazem muitas vezes de você olhar assim, cara, sério que você tá colocando esse negro aí só pra ter ali na tela mesmo? É porque alguém gritou, temos que botar um negro. Nossa, eu continuo concordando demais, mas é meio esquisito ver o PH falando disso. Até porque nós tivemos recentemente uma polêmica envolvendo o PH Santos com o Casimiro na transmissão da Copa do Mundo Feminina. O Casimiro foi criticado por não ter uma mulher negra entre a equipe de transmissão da Copa. E o próprio PH foi publicamente cobrar o Casimiro no Twitter. Abre aspas. Mulheres negras, comunicadoras e/ou atletas que curtem futebol e topariam comentar uma Copa do Mundo. E estão contratualmente livres de outras emissoras. Eu sei que vocês existem para além de uma só. Comentem aqui ou marquem para ajudar o RH da Casé TV. Eu não estou fazendo isso para atacar o PH Santos, sim para entender esse conceito de representatividade. Isso não precisa ser algo genuíno. Eu acho que a verdadeira diversidade é algo natural e não fabricado. Aqui na Liga Nerdola, por exemplo, nós temos pessoas de todos os tipos, mas tudo aconteceu de forma 100% orgânica. Nós não pegamos e contratamos uma pessoa para cumprir alguma tabela. Assim como nós não pensamos em, olha, temos que procurar um japonês geek porque ainda não tem representação asiática no grupo. Na minha visão, isso é mais uma atitude comercial na tentativa de sinalizar a virtude do
que de fato uma representatividade. Afinal, a mulher negra contratada para comentar a Copa do Mundo feminina não se tornou um tipo de chaveirinho pro Casimiro? Olha só como eu sou contra o preconceito, olha como eu apoio a representatividade. O óbvio virou genial, pô. Hoje se perdeu o pudor de ser burro. Se você for burro, você tem que ser humilhado. É assim que é a realidade dos fatos. O cara fazer isso depois de que você o cobrou publicamente soa um pouco artificial pra mim, não acha? A questão é que a chamada diversidade se tornou uma imposição, ela se tornou algo obrigatório. Não me vejo, não consumo, é o que essa galera diz. São os chamados cracudos da lacração, que só consomem o que é representativo, até mesmo quando essa representatividade é falsa ou foge completamente da lógica e do sentido, ao ponto de termos vikings africanos ou Cleópatra negra em obras que deveriam ser historicamente coerentes. Acaba que essa, entre aspas, diversidade acaba se resumindo a atacar mulher, negro e gay em tudo, o que acaba tornando tudo mais do mesmo. Quando você já tem um conceito pré-moldado de diversidade, ela se torna, na verdade, uniformidade. O que fazem muitas vezes de você olhar assim, cara, sério que você tá colocando esse negro aí só pra ter ali na tela mesmo? É porque alguém gritou, temos que botar um negro. Ou pior, que aí é o pior de todos. Não, vamos colocar aqui Pequena Sereia Negra. Mas no assunto do filme tem alguma coisa disso? Não, tem nada não. Muda a história, mas vamos fazer a sereia, não, vai ser mesmo. Mas vamos botar, porque vai dar marketing. E aí polariza cada vez mais. Porque literalmente divide. Os asseclas da empresa vestem lá suas armas pra lutar a favor do filme. O filme ele não pode ser ruim, o filme ele não pode ser médio, porque essas pessoas não deixaram esse filme ser comum. Parece que é o último filme da semana porque está me representando. Eu também acho engraçado ver o PH falando isso, meio que se colocando de fora, porque é exatamente dessa forma que ele se comporta. Ele é um defensor aí dessas produções que pregam a diversidade e a representatividade e tudo mais. Ele apontando isso em outras pessoas não soa nem um pouco como uma autocrítica pra mim. Até pouco tempo atrás, era o PH que estava na internet defendendo a série dos Anéis de Poder como algo extraordinário, um marco da cultura pop, ou sei lá. E é estranho ver ele criticando o tolkienismo na Pequena Sereia, quando aconteceu até pior com o chamado Elfo Negro, né, na série, algo que ele passou um pano tremendo. Assim como a Pequena Sereia, o tema racial não é o foco ou sequer tem destaque na história de Anéis de Poder. O filme da Pequena Sereia, né? Então quando você bota ali uma atriz negra pra fazer aquele filme e não tem nenhum assunto sobre negritude. E eu vou aqui, até como alguém que está se propondo a ter essa visão ampla, né, cara, entender de forma honesta a visão do PH, dar a ele o benefício da dúvida sobre o que ele disse a respeito dessa temática racial, o que não ficou muito claro para mim, pelo menos nesse corte, ok? Porque assim, essa é uma temática complicada. Quem não lembra da polêmica do youtuber que reclamou do Gavião Negro rico em Adão Negro? Isso deu até strike aqui no canal, e o ponto do cara naquela ocasião, ainda que tenha se expressado de uma forma bem escrota, sendo também honesto com ele, foi uma crítica justamente pelo fato do personagem não ter militado no filme. Ao invés de botar um personagem combatendo o preconceito, botaram um negro rico. Esse era o ponto. O que para mim continua sendo um absurdo e reforça estereótipos sobre personagens negros. E nesse ponto eu preciso defender a Disney. Por que você precisa ter um filme da Pequena Sereia que milita sobre preconceito? A minha crítica à Disney é justamente a essa mudança em escala industrial que é feita nesses personagens como uma forma de marketing, como reconhecido já anteriormente, o que em si para mim já soa completamente falso e forçado. Mas o conceito de ter diferentes arquétipos para personagens negros é completamente válido e ajuda a quebrar preconceitos, inclusive o preconceito de que todo negro precisa ser um militante. Você pode ter diferentes tipos de personagens negros, o nerd, o executivo ou quem sabe até um pastor conservador. Logo, o ponto de vista que eu tenho é absolutamente diferente do PH. Você poderia fazer um filme da Pequena Sereia dirigido por Jordan Peele com uma temática racial e ser um baita filme? Claro, não seria muito bem um filme infantil, né? Mas poderia ser realmente bom. Isso é diferente de afirmar que o filme da Pequena Sereia precisa abordar racismo por ela ser negra, ou que ao não fazer isso, isso se torna um ponto negativo para o filme. Daí a gente já entra no que eu falei aqui sobre os cracudos da lacração.
E existe outro lado, tipo, quem lacra não lucra. Né? Que é uma das frases também mais estúpidas, eu falo nesse vídeo também. Na verdade, é o oposto disso. Pequena sereia tá lá porque quem lacra lucra. Daquele lista negra porque quem lacra essencialmente lucra. E quando não lucra mais, não vai mais lacrar. Tava bom demais pra ser verdade, né? Tinha que ter uma alfinetada nos nerdolas. O quem lacra não lucra deixa essa galera tão tiltada que o PH até meio que se perdeu ali no raciocínio e se enrolou um pouco. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Barbie, onde eu comento sobre isso, sobre a questão do quem lacra não lucra. Então eu vou deixar um card aqui no final do vídeo, caso você queira assistir. Mas o exemplo que ele dá aqui comprova o contrário. A Pequena Sereia é uma marca de princesa que vende por si só, ainda que eu concorde que a demanda por representatividade comercialmente não há nem comparação. Se a gente colocar em uma escala, é óbvio que grandes franquias vendem mais do que essa representatividade. Pelo menos no cinema isso soa óbvio, não? O próprio PH citou Jordan Peele, e eu acho que é um ótimo exemplo da dimensão dessa demanda, já que estamos falando de filmes autorais que não se escoram em grandes marcas ou franquias para se vender. Se a gente pegar as bilheterias dos filmes do Jordan Peele, elas não foram tão grandes assim. Corra e Nós fizeram cerca de 250 milhões de dólares cada. Nope ficou ainda abaixo, com um custo de 68 milhões, o filme arrecadou apenas 172. E olha que o PH citou Jordan Peele como uma boa representatividade, então acho que isso nos dá uma ideia do tamanho da demanda por esse tipo de conteúdo nos cinemas. Está longe de estar em um nível de blockbusters bilionários ou algo do tipo. Quem lacra lucra dentro de uma bolha progressista, mas fora dela corre o sério risco de perder bastante dinheiro. Então assim, é essa ilusão que a gente vive, assim, de achar que a gente está na tela, de achar que a gente é a imagem, muitas vezes a gente simplesmente não é. Só quer mesmo nosso dinheiro e é isso. Aqui foi só mitada, PH. Ainda bem que você percebeu que Hollywood só está explorando uma causa importante para ganhar dinheiro de militante de Twitter. E o olhar de decepção do PH de estudo, o cara tomou uma red pill aqui ao vivo. Hello, darkness, my old friend. Mas enfim, o que vocês acharam do desabafo do crítico PH Santos? Comenta aí sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Discord, Telegram. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e conheça a B-Way. Aprenda a falar inglês agora mesmo por apenas R$ 39,70. O link vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Corre lá!